Olá, turminha! Bom dia, gente! E aí, como é que vocês estão, pessoal? Estão bem? Tia tá mandando aquele abraço bem apertado para vocês. E hoje é quinta-feira, dia 3 de setembro. Vamos trabalhar hoje com as disciplinas de Geografia e Ética. Mas antes de iniciar a aula, nós vamos cantar o quê? O hino nacional. Então se posicionem aí em casa para nós cantarmos o hino nacional. Então, posição de respeito, né, ao nosso hino. Vamos lá. E vai colocar o fundo musical aqui. Ouvira do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, sua intenso raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sim, teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pave do colosso. Se teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre o Deus meu és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos desse sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Deitada eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulgura as obras implorando a América, iluminada ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida em teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, flor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta flor, paz no futuro e glória no passado. Mas ergues da justiça a clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adore a própria morte. Terra dourada, entre teus mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos desse sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Pronto, pessoal. Esse foi o nosso hino nacional, né? Nós estamos vivenciando a Semana da Pátria. Então, durante essa semana, tia vai trabalhar, né, conteúdos voltados para a Semana da Pátria. Então, ontem nós conhecemos, né, um pouco mais a respeito da nossa bandeira do nosso país, né? As cores têm um significado, né? A nossa bandeira, ela possui 4 formas geométricas, né? E hoje, né, nós vamos ver
dentro da aula de geografia, né, o período de colonização que foi, né, no nosso país. Então, o período de colonização foi um período muito importante aqui no nosso país. Foi um movimento, né, de muitas revoluções, né, muitos acontecimentos. Então, vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre esse período nesse videozinho que tia vai apresentar para vocês. Vocês devem saber que antes do Brasil ser um país, ele foi colonizado por Portugal, durante quase 300 anos. E é sobre isso que vamos falar na aula de hoje. Depois que Pedro Álvares foi embora, o Brasil ficou servindo para piratas, náufragos e degredados. Nesse período, deu início à primeira economia do Brasil, que era a extração do pau-brasil, o Ibirapitanga, como diziam os indígenas. Essa economia mobilizou o comércio clandestino, e é por causa dessa madeira que chamamos Brasil. Alguns traficantes de pau-brasil começaram a usar a mão de obra indígena para a extração do pau-brasil. Muitos eram escravizados à força, muitos trabalhavam em troca de objetos, e era a prática do escambo. Em 1530, inicia a colonização portuguesa no Brasil, com a vinda de Martim Afonso de Souza. Ele ainda fundava a primeira vila do Brasil, em São Vicente, e divide a colônia em faixas de terras, chamadas de capitanias hereditárias. De Portugal vieram os jesuítas, como o padre Anchieta. Ele começou a catequizar alguns indígenas, ensinando o cristianismo para eles. Vou falar para vocês de um homem muito especial. Vocês sabem quem ele é? O cacique? Não, é Jesus. Anchieta ficou conhecido por intermediar a paz entre indígenas e portugueses e ter fundado a cidade de São Paulo em 1554. Nos meados do século XVI, os franceses invadiram o Brasil e fundaram a França Antártica, em plena Baía de Guanabara. Là, mas que bela paisagem, não, monsieur? Mas nada que se compare com Paris. Eles foram expulsos por Estácio de Sá, que fundou o Rio de Janeiro em 1564. Nas capitanias, principalmente de Pernambuco e de São Vicente, foi introduzido o cultivo de cana-de-açúcar. No Nordeste, a cana tornou-se a principal economia do Brasil, e houve uma grande ocupação naquela região. Inclusive, a primeira capital do Brasil era a cidade de Salvador. Para a mão de obra da economia açucareira, os colonizadores trouxeram escravos africanos para trabalharem nos engenhos. A vinda de escravos africanos para o Brasil contribuiu para a miscigenação e para a formação de uma identidade. Com o sucesso do açúcar, os holandeses invadiram o Nordeste brasileiro e começaram a investir nos senhores de engenho. Foi fundada Recife e Olinda, e Pernambuco passa a ser o maior produtor de açúcar da colônia. Nós holandeses não somos invasores. Somos contribuidores da organização da economia açucareira. A colônia começa a expandir com a vinda dos bandeirantes. Esses homens vinham à procura de ouro, mas escravizaram os indígenas. Por causa deles, parte da população indígena foi quase exterminada por completo. Se eu vejo um indígena, ou eu o escravizo, ou eu mato o infeliz. Com a descoberta de ouro em Minas Gerais, ocorre um aumento demográfico na região sudeste. Portugal começa a explorar cada vez mais os brasileiros, e isso desencadeia uma série de revoltas, onde os brasileiros aparecem contra os portugueses. Essas revoltas são chamadas de revoltas nativistas. A colônia entra em crise. Os movimentos da independência, como a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, foram fracassadas. Mas os ideais não. Porém, o Brasil veio a tornar-se independente por um português, o Dom Pedro I. Nós conhecemos um pouco mais, né, sobre o período de colonização e vocês vão pesquisar, né, sobre o pau-brasil. O que é essa planta? Né? O pau-brasil. O que é essa planta? O que foi essa planta, né, no período de colonização aqui no nosso país? Né? Então pesquisem, né, conheçam um pouco mais sobre essa planta e manda para a tia a foto com a pesquisa. E, se possível, vocês podem até desenhar no final da pesquisa a planta, né, o pau-brasil. Agora nós vamos para a disciplina de ética. Lá na página 83, onde nós vamos ver o que é dignidade. Então, nós seres humanos, né, nós
possuímos deveres, né? E também direitos, né? Mas nem todo mundo é digno dos seus direitos e dos seus deveres, né? Principalmente as crianças. Tem criança que não vive com a família, tem criança que mora na rua, tem criança que não estuda, tem criança que não tem direito à saúde, né? A uma boa alimentação. Então, essas crianças, elas são dignas de seus direitos? Não, gente, não são, infelizmente não são, né? Por falta de quê? De uma boa estrutura familiar, né? Às vezes, por falta de uma boa alimentação, às vezes por falta de apoio da família para ir até a escola, né? Às vezes falta atendimento nos hospitais para com aquela criança que está doente. Então, se eu sou um ser humano, eu tenho que ser digna de todos os meus direitos e dos meus deveres. Eu tenho que usufruir deles, porque eu sou um cidadão, né? Então, todo mundo nasceu para ter seus direitos e seus deveres. Mas, infelizmente, no nosso país, né, que a gente vive, infelizmente, nem todo mundo usufrui. Então, gente, vocês vão fazer uma atividade na página 84 e também 85, correspondente aos direitos e deveres, né, de todo cidadão. Aquele cidadão que é digno dos seus direitos, com certeza ele está usufruindo deles, né, para o seu bem melhor. Tia vai explicar um pouquinho, bem direitinho, como é que vocês vão fazer as atividades. A primeira questão da página 84 diz assim: observe a figura e escreva ao lado dela quais aspectos da dignidade humana está falando a essa pessoa, né? Tem uma pessoa, né, que está pedindo dinheiro, né? Então, será que essa pessoa ela está usufruindo de seus direitos, né? Será que ela está cumprindo com seus deveres? Vocês observam a imagem e vão falar a respeito do que vocês entenderam. Na atividade 2, vocês vão fazer o seguinte: muitas crianças e muitos adolescentes sofrem por causa da dignidade social. Analise as frases abaixo, de acordo com as situações ilustradas, e marque as cenas que mostram respeito aos direitos das crianças e dos adolescentes. Então, vocês vão observar direitinho, vão marcar com um X. Na página 85, tem um textinho, diferente de ser igual, né? Vocês vão ler esse texto, né? E abaixo vocês vão marcar, né, o que deve ser, né, para aquela pessoa usufruir dos seus direitos, né? Na letra B, quais sentimentos devem existir no coração de uma pessoa que ama, né, respeita seu irmão? Então, gente, essas são as atividades, né? Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo no privado, porque a tia dá um suporte para vocês, né? Então, eu agradeço a todos vocês por mais um dia de aula e até amanhã. Tchau, tchau!